Vamos ler, irmãos, a palavra que o Senhor nos revelou. É Mateus 16, Evangelho reportado por Mateus, nosso irmão. 16 de Mateus, vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Vamos ler do versículo 13 até o 23. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou o sangue e a carne, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum que acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Só até aqui. Amém. Palavra bastante conhecida, em que ele, interrogando os seus discípulos, querendo tirar deles uma confissão, uma confirmação, da sua própria atuação também. Vamos ver o que eles estão aprendendo, o que eles estão vendo em mim, estão achando de mim, e como eles estão também em contato com o resto da população, ver a opinião dos homens a meu respeito também. E nas incertezas, nas dúvidas que gerava a pessoa de Jesus Cristo, e na incredulidade dos homens também, e da incompreensão, e também da ausência de Deus, porque se os homens estivessem preparados espiritualmente, como foi anunciado, proclamado, profetizado,
que o Cristo haveria de vir com os sinais, os prodígios, as maravilhas. E disse o profeta na sua fé, na sua certeza, uma loucura. E por certo rotularam ele de louco, porque tem coisas de Deus que antes de acontecer parece loucura, mas depois nós vemos que é sabedoria, virtude e poder de Deus. O profeta disse: uma virgem conceberá um varão. Como que uma virgem pode conceber um varão sem conhecer o varão? Uma virgem conceberá um varão que será a salvação do mundo. Será chamado Filho de Deus Altíssimo, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E deu a eles muitos nomes também. Porque em cada poder manifesta por Deus, em cada ação de Deus, nos elementos, nos homens, no moral, no caráter, na dignidade, na alma, na salvação, no céu e na terra, cada manifestação de Deus, eles davam um nome. E foi se acumulando até o dia de hoje também. E hoje nós temos certeza que Deus é o Criador dos céus e da terra. O nome dele, em nome dele, por ele, pela força da sua palavra, ele criou todas as coisas. E ele é Deus de tudo que existe, de tudo que existirá, de tudo que passou, de tudo que está passando, e de tudo que passará sobre a face da terra. Ele é Deus, ele estará. Porque eu dizia Deus do campo, queria lutar com o povo de Deus no campo. Depois via que ele era Deus no campo. Vamos subir nas montanhas, que ele não tem poder. Nas montanhas também era Deus. Aí também, quando clamou o Senhor, chamou o Senhor: tem piedade, Senhor, tem misericórdia. E também não deu tempo de aniquilar os inimigos, a noite estava chegando, não conhecia os terrenos. E o que Josué falou? Para, sol! Foi? Mandou o sol parar. Deu um pedido a Deus: Senhor, para o sol. O sol parou também. Depois um outro pediu um sinal também. Quando ele estava sentenciado à morte, é isso? Quem se lembra? Ele estava sentenciado à morte. Foi assim? Ele pediu um sinal, não foi? Ele disse: Josué pediu para parar o sol. Eu vou pedir uma coisa mais difícil para o Senhor. E o sol recue. Foi? Me ajuda eu, estou com dificuldade para lembrar. Não foi? Não. Vou pedir uma coisa um pouquinho mais difícil. Quero que o sol recua. Não é isso? Recuou. E o sol recuou para trás. E, irmãos, os homens estão exigindo de Deus cada vez mais poder e virtude e demonstração do seu poder, do seu amor e da sua misericórdia. E vocês podem ter certeza que no futuro, no presente, não há dificuldade que o nosso Deus não possa resolvê-la também. Mas o fato é que, irmãos queridos, se eles tivessem ouvido a palavra de Deus e os profetas e se interessado pelas coisas de Deus, tanto o mundo como os israelitas, filhos de Deus, receberiam o Senhor Jesus com mais amor e mais carinho e mais fé também.
eles compreenderiam todos os sinais que Deus pôs em nosso Senhor Jesus Cristo, para demonstrar fielmente da parte de Deus o cumprimento da sua palavra, o seu amor para com os homens na face da terra e para com as almas que já têm o nome escrito no livro da vida, que precisava se salvar, porque Deus não podia voltar atrás, podia voltar atrás na benção do seu povo, abandonar até o seu povo também, mas riscar o nosso nome do livro da vida sem razão, sem motivo, sem nós ainda termos vida, consciência na face da terra, seria injustiça de Deus. Então Deus confirmou em Jesus Cristo tudo o que foi dito a Ele, aliás, para Ele, na profecia dos profetas, e também cumprindo também no ventre de uma virgem chamada Maria, que era desposada com um homem chamado José, mas não tinham tido contato sexual nenhum, e o anjo a visitou e ela creu. E bem-aventurado aquele que crê na palavra de Deus. Ela creu e o Senhor falou: porque você creu, todas estas coisas vão de fato acontecer. Então a fé de uma mulher trouxe esta graça na face da terra, aceitando a dura missão de gerar um filho, que nunca seria dela, seria de todos, alimentaria todos, viveria por todos, morreria por todos, venceria por todos e subiria ao paraíso de Deus por todos. Se tem alguma pessoa hoje aqui que se diz excluída da sociedade humana, dá um glória a Deus, que esse Jesus vai te abraçar hoje para te levar para o reino da glória dos céus. Se Jesus manifestou seu poder, José queria abandoná-la, o anjo apareceu para José: não faça tal coisa, porque tudo aquilo que vem de Deus terá não uma só, mas várias confirmações. Quando as coisas é espiritual, o Senhor confirma mais de um, e mais de dois, e mais de três, e quanto for necessário. E veio Jesus Cristo, nasceu de uma virgem e foi gerado pelo Espírito Santo, teve uma infância normal, com 30 anos, na idade adulta, começou também a manifestar nele, queridos irmãos, a sua hora na face da terra, porque Deus tem hora para começar e para terminar. E Deus determinou uma hora na nossa vida da libertação, da prova, da dor, do sofrimento, e uma hora do nosso nascimento e uma hora da nossa partida. Vocês creem ou não creem nisso aqui, irmão? Deus determinou uma hora. Na hora determinada, não se pôde mais conter. Chegou a minha hora de salvar a humanidade. E com poder e virtude, com sinais, maravilhas, com sabedoria tais qual nunca houve na face da terra, falando da alma, Salomão falou de tantas coisas, desde o que? Dos micróbios, não me lembro que ele falou de tantas coisas, mas não falou da alma. E a alma é principal. Quem está falando conosco é o médico de almas, é o salvador das almas, é o criador das almas, é mais do que Salomão. Glória ao nome santo do Senhor. E manifestando o seu poder e querendo estabelecer sua igreja na terra, escolheu
um por um, um por um. Um por um Ele chamou. E você acredita que Deus nos chamou um por um? Que Deus não falou, quem crê levanta a mão. Não. Quem crê me entrega o coração. E chamou um por um de nós todos que estamos aqui. E vemos que Deus não erra. Até o filho da perdição tinha que ser chamado. Até quem tinha que trair ele chamou para o meio dos seus, para cumprir a palavra. Então, se você está aqui hoje, já é batizado, dá um glória a Deus. Você está aqui porque Deus quer você aqui para salvar a tua alma. E alguém que nos visita também, Deus está te chamando para servi-lo, amá-lo, honrá-lo e adorá-lo e aprender dele, se escapar da ira dele no futuro também. Porque se hoje ele fala com amor, com perdão, com regeneração, com transformação, com paciência, um dia sua palavra será dura. Ele dirá aos servos de Deus e servas: vinde benditos de meu Pai a possuir o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E para outros dirão a ele: expulsei demônio, curei enfermos, preguei a tua palavra. E ele dirá: não vos conheço, praticadores de iniquidade, para o fogo eterno. Mas enquanto Jesus está amorosamente falando, salvando, aproveite que hoje é o dia da tua salvação e da tua conversão. Mas irmão, vamos continuar a palavra. E ali reunido com os discípulos, ele queria ver o que os discípulos estavam aprendendo, o que os discípulos viam nele. E disse: que dizem os homens? O que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. E tenham dito até o dia de hoje. E Deus sabe porque vai mandar esta palavra hoje. Que querem fazer de Jesus Cristo um profeta. Embora um profeta seja uma grande riqueza, um poderio de Deus na terra, uma esperança de conhecer o saber de Deus, seu trabalho, seus projetos, mas Jesus é muito mais do que um profeta. E ele, João Batista, Jeremias, um dos profetas. Até hoje tem gente que diz: ele é um profeta, não é Deus. E hoje Deus está falando essa palavra. Vocês que não querem receber Jesus como Deus, Jesus fala com vocês hoje. Ele é Deus Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus. E esperava isso dos apóstolos. E vós quem dizeis que eu sou? Vocês estão comigo, vocês me conhecem, vocês andam comigo, vocês ouvem a minha palavra, está sabendo o meu procedimento, sabe a minha história. E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus! Que alegria que Jesus sentiu! Glória a Deus! Mais do que você, Jesus Cristo se alegra quando você o entende, quando você o compreende, quando você crê nele. Ele é mais feliz do que você, porque o desejo dele é te salvar, te perdoar, te abençoar, te livrar, te guardar para a vida eterna. Jubilou. E me disse, Jesus respondendo, disse-lhe:
Bem-aventurado és tu. Tu és um bem-aventurado, porque verdadeiramente é bem-aventurado quem reconhece o Filho de Deus como Filho de Deus Altíssimo. Eu deixei cair aqui, irmão. Não sei o que eu faço. Está caindo tudo. Bem-aventurado aquele que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus. Você reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, você é um bem-aventurado. Tem uma bela aventura, um belo futuro, uma bela história, grandes vitórias e ainda uma grande herança do reino da glória dos céus. E disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Se é João Batista, se é Elias, se é Jeremias, não podia ser Deus, não podia ser o Filho de Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Estabeleceu seu ministério na face da terra, começando pelos apóstolos, depois pelos anciões, hoje pelos anciões, pelos cooperadores e por todos aqueles que são bem-aventurados na crença em nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado que dou a chave do reino dos céus, porque tu ligares na terra será ligado no céu, e desligares na terra será desligado no céu. É o batismo, é a palavra, é a conversão, é a instrução, é a luz, é o esclarecimento, é a profecia que acrescenta a fé. A fé acrescenta o temor, a fé evidencia, a profecia evidencia a existência de Deus, e a palavra de Deus é a maior profecia que nós podemos ouvir. Nunca nos cansaremos de engrandecer a palavra de Deus. E ali continuou, irmãos, estabeleceu o seu ministério e deu a chave do reino dos céus. A chave do reino dos céus é a palavra de Deus. O Filho de Deus é a chave que abre a porta desta graça e que abre a porta dos céus. Um dia ele vai fechar essa porta. Não sabemos o dia nem a hora. Então tratemos de estar dentro desta porta. Não saímos fora dela, do seu abrigo, da sua proteção e da certeza de não termos dúvidas diante de um pecado, de uma falta, de uma desobediência, e passar pela nossa cabeça e amargurar o nosso coração e dizer: será que depois deste pecado, desta falta grave, eu ainda tenho salvação? É pior coisa. Mas se você está aqui hoje, ouvindo esta palavra, dá um glória a Deus. Endireita as tuas veredas, e eu endireitarei o teu coração também, diz o Senhor. E continuou. E vamos encurtar, irmãos, vamos abreviar. E ele começou a anunciar que convinha que ele que sofria, que ele padecesse, e que ele precisaria ser morto. E ali Pedro tomou ele de parte, como para dar um conselho, e dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo,
porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Primeiro Pedro tratou Jesus como Deus, depois tratou Jesus como homem, e Jesus se ofendeu de ser tratado como homem, porque ele é Deus. Jesus, homem, para nós terminou sua missão. Seu compromisso com os homens como homem terminou. Hoje seu compromisso conosco é como Deus eterno. Não podemos tratar Jesus como homem, mas temos que tratar Jesus como Deus, com todo temor, com todo afeto, com toda dedicação. Não amemos Jesus como homem, nem como mulher. Amamos o Senhor como almas na presença de Deus. A alma não tem sexo, e o Filho de Deus quer ser adorado como Deus, como Senhor, como Salvador. Se ele dissesse, é filho de José e de Maria, oh Senhor, que desastre, que tristeza, que ignorância. Jesus amou o que Pedro falou. De repente Pedro, que ainda teve essa falha, porque ele ainda não tinha recebido a promessa do Espírito Santo. Então diz, mas Pedro, sim, Pedro, porque o que engrandece o homem contra o pecado, na confissão de Jesus Cristo, na fé, na esperança, na caridade, na firmeza da fé, é o Espírito Santo de Deus. Ainda não tinha recebeu o dom ali de curar momentâneo, as virtudes de expulsar, mas ainda não tinha recebido, no dia de Pentecostes que ele recebeu. Quando ele recebeu, ele amava o Senhor, companheiro, amigo de todas as horas, supria as necessidades, curava os enfermos, ouvia ele, abraçava, aconselhava, acalentava ele como homem, e não compreendia as coisas de Deus. Depois que ele veio o dia de Pentecostes, em que os discípulos receberam o Espírito Santo, aí Pedro conheceu Jesus como Deus. Aí ele reconheceu Jesus como Deus. Ninguém pode reconhecer Jesus como Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais espiritualidade, quanto mais firmeza, quanto mais fé, mais santidade, mais revelações, a manifestação do Espírito Santo em nós, é mais crença que Jesus é o Filho de Deus. E isso é garantia, é poder, é libertação, é paz na alma, é paz no espírito, é sossego até nas coisas desta vida. Ele é o Filho de Deus. Eu conheço ele em espírito e em verdade. Não tem uma fotografia dele, não tem uma imagem, não tem os traços de um artista, não deixo nada da pessoa de Jesus Cristo. Por quê, irmão? Ele não quer ser reconhecido como homem, ele quer ser reconhecido como Deus. Se deixasse uma fotografia, uma imagem, nós iríamos imaginá-lo naquela imagem. Ele é mais do que imagem, mais do que fotografia, ele é mais do que o sol, ele é mais do que o universo, ele é Deus. É para ser amado, reverenciado, obedecido, anunciado, falado, recebido, dado, contemplado como Deus. No infinito sentimento de uma alma purificada no sangue inocente de Jesus Cristo, que eu acredito que em espírito e em verdade, aleluia, ela estará em toda parte, em todo lugar onde Deus estará, nós estaremos também.
vendo, contemplando, glorificando a Deus, aleluia, na semelhança de Deus, porque Ele nos fez o corpo na sua semelhança e imagem, mas lá em cima vamos ser a semelhança de Deus, em espírito e em verdade, e está escrito, como Ele é, nós seremos também, irmão, na eternidade. Então amemos e adoremos o Senhor na beleza da nossa alma, na amplitude da nossa alma, que não é qualquer alma, não é qualquer alma escrava, mendiga, abandonada, ignorante das coisas de Deus. Você me conhece e eu te conheço, isso já basta. Eu sei a grandeza do teu coração, eu sei a pequenez do teu coração e sei a virtude do meu Espírito dentro de ti, e tu cada dia que passa conhecerá mais a minha pessoa, mas pelo meu Espírito Santo. Não é no estudo, não é só estudar a Bíblia, achar Deus na Bíblia. Se Ele não se manifestar em Espírito, ninguém achará Deus e Jesus na Bíblia. Não é o homem que tem que achar Deus, é Deus que tem que achar o homem. E Deus nos achou. Esta é a palavra hoje. Não é libertação na carne, nem dinheiro no bolso, nem confirmação de viagem. Te confirmo a viagem celestial para o reino da minha glória. Alamaia, compra um lugar nesta arca. É de graça, não paga nada, é só entregar o coração. Hoje Deus manda esta palavra. Jesus não é homem, Deus sabe aonde vai bater, sabe onde estão ensinando, fazendo Jesus de certa forma casado, com filho e outras coisas mais, mentirosos, indignos, soberbos. Cairá sobre vós a maldição daqueles que não entrarão no reino da glória dos céus. Mas você que crê em Jesus, tu és um bem-aventurado. Confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não pela boca, pelas obras, pelo tamanho da alma, pelo tamanho da educação espiritual, pelo conhecimento do moral, da dignidade e das coisas santas e celestiais de Deus. Não é só falar para fora, eu creio em Jesus. Creio em Jesus? Creio em Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Que maravilha! Falar um pouco duro, irmão. Vou falar agora. Não vamos falar o nome dele, mas está escrito que o inimigo também crê em Deus. Não basta crer em Deus, tem que crer em Jesus Cristo. A fé não está só relacionada que Ele é o Filho de Deus. A fé está relacionada com o que se precisa ser depois do batismo, continuar sendo filho de Deus. É a fé na doutrina, na santidade e na espiritualidade, no conhecimento sempre crescente da sua existência e do seu poder como Salvador, como Filho do Deus Altíssimo, que Deus lhe deu todo o poder para salvar as nossas almas. O poder está em Jesus para salvar. E o Espírito Santo é a guia fiel para completar a sua obra em nós. Não tem outro nome que se nomeie Salvador a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E pois bem, por que Deus está mandando esta palavra? Irmãos queridos, deixa eu achar o versículo. Eu fui orar, fica meio
novo no meu coração, nem me disse onde estava. Procure onde está escrito: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e leia esta palavra. Estou lendo o que Deus me mandou ler, para te dizer que você adora um Deus vivo, vive com você, participa com você, chora com você, se alegra com você, conduz você, andará com você, estará com você na hora da vida, na hora da morte. Aonde Ele te mandar, Ele irá com você. Ele é vivo, Ele anda, Ele fala, Ele escuta, Ele grita, Ele geme, Ele chora. Andará com você na face da terra, dará tudo que você precisa para ser salvo, e entrará com você no reino da sua eterna glória. Mas fique sabendo quem está ouvindo esta palavra: glória ao nome do Senhor. Ao céu Ele nos acompanhará, mas ao inferno não acompanhará ninguém, terá companhia dos demônios. Ah, que palavra dura, Senhor. Não acompanho ninguém para o inferno. Quem toma os caminhos do inferno, caminho do pecado, caminho da desordem e da malignidade, vá sozinho, porque eu não te acompanho. Resista ao diabo, resista ao inferno, resista à tua carne, e da glória ao meu nome. Serei teu companheiro desde agora e para sempre. Estarei contigo na dor, na pobreza, na riqueza. Quando tu estiveres abatido, quando tu não puder mais guiar, eu guio por você. Quando você não puder mais pensar, eu penso por você. Quando você não pedir mais perdão, o meu Espírito intercederá por você. Mas se você pegar o caminho do inferno, não andarei com você. Não ando com pecadores. Eu ando com aquele bem-aventurado que estão aí dia após dia tomando conhecimento da minha grandeza, que a minha grandeza, glória ao santo nome do Senhor, se expande muito mais do que aquele pequenino ser que possuía ali o céu dentro dele para dar para todos nós, com o poder de abrir a porta do céu. Ele é muito mais do que aquele homem que estava lá, muito mais do que um profeta. Ele é Deus que abriu a porta da graça e quer abrir para você a porta dos céus. Aproveita esta palavra, creia. Deus está aí do teu lado. Deus te acompanhou até agora. O que você pensa, o que você fala, o que você come, o que você despreza, o que você aceita, Deus está do teu lado. Impossível Ele não ver. Ele vê o bem, Ele vê o mal. Impossível fechar os seus olhos. Impossível Ele fechar os olhos e dizer: não quero ver isso, não quero ver aquilo. Ele precisa ver tudo o que está acontecendo na terra, tudo, os bons e os maus. Ah, se Ele pudesse fechar os olhos e dizer: já vai terminar a palavra, irmão. Se Ele pudesse fechar os olhos e dizer: não vou ver isso mais, isso me entristece, vou tirar uma soneca, vou tomar um comprimido para dormir. Ele não pode. Ele precisa ver o que acontece, e Ele vê o que acontece de bem e de ruim também, porque Ele precisa, para terminar, dar recompensa ao justo e o castigo aos maus. Esteja do lado dos justos.